Olá, minhas saudações. Esse é um mês muito especial para a gente, porque é o Março Amarelo, na verdade é o mês onde a gente fala sobre endometriose, chama atenção sobre a doença, tenta aumentar o conhecimento não só da população em geral, mas também da classe médica em relação à endometriose. Então, são várias ações, nós temos feito várias delas através da Sociedade Brasileira de Endometriose, que é uma instituição que se dedica muito a isso, a informar, fazer, conhecer melhor a doença, seus sintomas, suas causas, investir no treinamento profissional de cirurgiões, de médicos capacitados a atender mulheres com endometriose e resolver o problema de cada uma. Então, esse mês nós vamos ter um programa mais dedicado à endometriose, respondendo perguntas que já foram mandadas anteriormente. Nós fizemos uma seleção para ter um fluxo mais lógico para vocês poderem entender melhor o que é essa doença que acomete mais de 6 milhões de mulheres brasileiras em idade fértil. A primeira pergunta vem da Carla, e o que realmente é endometriose? Endometriose é uma doença benigna que basicamente causa dois problemas: dor e infertilidade. A gente tem que imaginar, para entender o que é endometriose, que toda mulher dentro do útero tem uma camada de glândulas que se chama endométrio. O endométrio está esperando uma gravidez acontecer. Se a gravidez não acontece, ele vai embora, e isso é a menstruação. Então, se a gente for olhar no sangue da menstruação no microscópio, nós vamos ver células do endométrio. Endometriose é o endométrio fora do lugar que ele deveria estar. Então, em vez de ele estar na camada de dentro do útero, ele se localiza no ovário, no intestino, na bexiga, na camada que recobre a gente por dentro, que é o peritônio. E isso é endometriose. É a presença do endométrio num lugar fora do normal dele. A segunda pergunta, que é a da Patrícia, ela fala: de onde pode ter surgido minha endometriose? Se é genético. Então, a gente fala que a endometriose é uma doença de vários fatores. Então, não é uma coisa só que determina se você vai ou não ter endometriose. A genética é importante, por exemplo. Mulheres que têm parentes de primeiro grau com endometriose têm um risco 7 a 10 vezes maior de desenvolver a doença. Existe uma relação com os hormônios. O ovário produz dois hormônios, estrógeno e progesterona. O estrógeno estimula a endometriose. A progesterona tende a diminuir essa ação. Então, algumas mulheres têm uma deficiência na hora de absorver essa progesterona, existe um predomínio do outro hormônio, facilita que a endometriose ocorra. Está muito ligado ao sistema imunológico. Não é o sistema imunológico da gente pegar mais gripe ou menos gripe, mas são controles do organismo dessa mulher. Então, por exemplo, aquela célulazinha lá do endométrio que, quando a mulher menstrua, ela pode ir pela trompa, cai lá dentro da barriga, do abdômen, e ela pode se implantar. Ela deveria saber que a função dela na vida acabou, aquela célula deveria morrer. Para algumas mulheres, essa célula não entende isso. Isso é um mecanismo que está alterado em mulheres com endometriose. A célula continua lá, se implanta, gruda em algum lugar e começa a se desenvolver, surgindo a endometriose. Tem muito a ver com o sistema imunológico e também quando a gente fala de personalidade. Então, quando a gente avalia mulheres com endometriose e sem, naquelas com endometriose é mais comum ansiedade, estresse, às vezes depressão. Aonde isso afeta? Sistema imunológico. Então, na verdade, são várias razões que levam uma mulher a ter endometriose. A Helena pergunta: qual o exame que vai me dizer se eu tenho endometriose? Helena, hoje a gente já não precisa fazer uma cirurgia para o diagnóstico da endometriose. Então, esse diagnóstico ele é clínico, então uma boa conversa com o seu médico, um bom exame físico.
E nos exames auxiliares, a gente basicamente tem o ultrassom e a ressonância. Mas não é qualquer ultrassom, não é qualquer ressonância. Então precisa ser um exame com preparo do intestino. O intestino tem que estar limpo para o médico que vai fazer o exame conseguir enxergar as lesões de endometriose e, sem dúvida nenhuma, precisa de alguém experiente fazendo o exame. Tem que saber o que procura. Se não souber o que procura, vai acabar não vendo nada. Infelizmente, a gente vê isso com muita frequência. As mulheres fazem vários e vários ultrassons, às vezes fazem ressonância e ninguém enxergou nada. Então tem que estar preparado, tem que saber o que procura. A seguinte pergunta é da Flávia, ela fala: por que a endometriose causa infertilidade? Flávia, o mais fácil de entender é que é uma doença inflamatória. Então ela causa uma inflamação crônica dentro da pelve. O que isso provoca? Aderências. Então imagina que você raspou lá teu braço e ficou com o braço fechado. A hora que isso vai cicatrizar, vai grudar seu braço. Imagina que lá dentro está tudo muito perto, né? As estruturas estão juntas umas das outras. Imagina que a endometriose é um processo inflamatório crônico. Então, inflamação, recuperação, cicatrização. E em todo esse tempo vai formando aderência, ou seja, a trompa vai grudando no ovário, o intestino pode grudar atrás do útero. Isso é uma razão muito clara de como a endometriose causa infertilidade. Existem outros fatores. Essa reação inflamatória afeta óvulo, afeta espermatozoide, outras alterações do sistema imunológico, coisas mais básicas, mas que sim relacionam a endometriose à causa muito clara de infertilidade. Na verdade, hoje, a endometriose é uma das principais causas de infertilidade feminina no mundo todo, não só aqui no Brasil. Nossa outra pergunta, da Ângela: apenas a cirurgia cura a endometriose? Ângela, é assim, a cirurgia é um tratamento bastante eficaz para a endometriose, porque é a única maneira de nós realmente tratarmos, ou seja, retirarmos as lesões. Só que não tem graça ficar passando por cirurgia o tempo todo, por exemplo, em casos de mulheres que a endometriose volta. Então, a gente reserva a cirurgia para o melhor momento e quando ela é realmente necessária. Existem medicamentos onde a gente consegue, muitas vezes, controlar a dor, controlar o avanço da doença e, com isso, evitar uma cirurgia. Então, a cirurgia ela é extremamente importante, mas ela tem que ser eficaz, ou seja, todas as lesões de endometriose têm que ser removidas. Ela tem que ser no melhor momento, ou seja, você pode manejar a situação com tratamento clínico e deixar para operar na melhor oportunidade, onde por exemplo, essa mulher vai querer engravidar e que a cirurgia pode melhorar a chance disso acontecer. Se existe algum risco que a endometriose possa causar à saúde dessa mulher, por exemplo, uma obstrução de ureter, que pode prejudicar o rim, uma obstrução de intestino, que pode ser uma urgência. Então, a decisão da cirurgia ela tem que ser feita com muito bom senso, no momento adequado. Nossa última pergunta é da Samara: se é possível ter mais de uma endometriose na vida? Samara, na verdade, é a mesma doença, né? Ela pode voltar ou ela pode não ter sido tratada ou retirada adequadamente num procedimento cirúrgico. Por isso que a gente insiste muito que a cirurgia ela tem que ser feita da melhor maneira possível, retirando todas as lesões, preservando ao máximo todos os outros órgãos. Ela pode voltar? Ela pode voltar. O que menos volta são as doenças profundas, aquelas que dão mais trabalho porque acometem intestino, bexiga. O que mais volta são os cistos de ovário e que a gente pode diminuir a chance dele voltar usando qualquer medicamento que seja anovulatório. Uma pílula, por exemplo, diminui o risco dessa endometriose voltar. Então,
vocês veem de uma maneira bastante clara que assim, a endometriose precisa de um manuseio, um manejo correto para identificar quando essa mulher precisa de tratamento clínico, quando que é momento de operar, como fazer com que essa pessoa passe o maior número de anos possível sem dor, que possa engravidar quando quiser. E para isso é muito importante saber que a endometriose existe, saber que é possível diagnosticar e saber que é possível tratar adequadamente, que ninguém precisa passar dor vários anos da vida e que é possível engravidar quando vocês queiram. Obrigado.